No vídeo passado nós vimos como a vocação sacerdotal foi crescendo no coração daquele jovem menino. É tanto que existe um fato ainda na infância dele, muito bonito, que ele foi visitar sua tia Josefa, que morava ali na região de Pontecurone, um pouco mais afastado. E, entre muitas conversas, essa tia conta que ali próximo existe as ruínas do santuário de Nossa Senhora da Folhata, que depois de muito tempo desmoronou e hoje está ali sepultado sob a neve em algum lugar onde ninguém sabe onde. E Dom Orione, naquela época, 12, 13 anos, sobe até o sótão e olha naquela neve branca, onde será que se encontra as ruínas do santuário. E dali ele fala a Nossa Senhora: amanhã eu irei procurar a vossa casa. No dia seguinte ele acorda bem cedo e sai à procura das ruínas até que ele encontra. E quando ele encontra ali as ruínas, se ajoelha com muita reverência, faz uma oração a Nossa Senhora, onde ele diz: fazei-me sacerdote, minha mãe, que eu, em retribuição, irei reconstruir de volta a vossa casa. Ele vai dizer uma frase muito bonita. Nossa Senhora, lembrará Dom Orione, parecia dizer: entrega-te todo a mim, que eu te farei sacerdote. Mais tarde virás honrar-me, virás anunciar as minhas misericórdias no novo santuário. E voltando-me para onde ela aparecia, fiz minha promessa de consagração. Muito tempo depois, Dom Orione padre irá construir esse santuário que ele prometeu, ainda criança, que iria edificar para Nossa Senhora das Flores. Então, o fato é que ele não é aceito como franciscano devido à sua saúde frágil. Ele sofre muito com a saída do convento de Voguera, mas o seu pároco, mais uma vez, que vê naquele menino a sementinha da vocação, irá entrar em contato com Dom Bosco, que naquela época fazia um sucesso imenso na Itália. Então a fama de Dom Bosco corria de norte a sul, a fama do apostolado que fazia com os jovens, da bondade de Dom Bosco e, acima de tudo, da sua santidade. Dom Bosco era venerado como santo ainda em vida. E foi proposto a Luiz Orione ir morar em Turim, no oratório salesiano de Dom Bosco, para que ele pudesse concluir seus estudos e ali aprender a virtude também, com o grande apóstolo da juventude, São João Bosco. Ele havia ouvido falar que Dom Bosco é um homem muito santo, então a primeira coisa que ele queria fazer, assim que chegasse a Turim, era se confessar com Dom Bosco. Mas dizia-se que Dom Bosco, muito santo, que era enriquecido por Deus com muitos dons, tinha também o dom de ver as consciências, de modo que Dom Bosco sabia quando alguém enganava ele na confissão ou ficava sem dizer algum pecado grave. E o jovem Orione vai fazer um longo e um profundo e sincero exame de consciência para poder se confessar da melhor forma possível com Dom Bosco. E ele conta que nessa sua preparação para se confessar, ele leu vários formulários de exame de consciência e encheu 3 cadernos de pecados. No dia marcado, ele vai até o confessionário, onde está Dom Bosco atendendo. Quando chega a vez dele, ele se ajoelha e, conforme a época, o modo da época, traça o sinal da cruz e diz: abençoai-me, Padre, porque eu pequei. E antes que ele se acuse dos seus pecados, Dom Bosco, que está por detrás da grade do confessionário, o interrompe e diz: me passe o caderno. O jovem Orione fica perplexo. Como é que ele sabe do caderno? E, com muita discrição, mete a mão no seu bolso e tira um dos cadernos e entrega a Dom Bosco. Dom Bosco passa as vistas, rasga e joga ali no chão do confessionário. Depois, Dom Bosco diz mais uma vez: agora me entregue também os outros 2.
Dom Arione mais uma vez fica espantado e puxa os 2 outros cadernos restantes e entrega a Dom Bosco, que faz o mesmo gesto, rasga e joga no chão do confessionário. Depois diz a ele: meu filho, lembre sempre de ser muito alegre e de amar Jesus, e não pense mais nessas coisas. Deu absolvição, e Dom Arione, o menino Orione, sai encantado com o que presencia. Dom Bosco foi um homem a quem Deus enriqueceu com carisma próprio para lidar com os jovens. Ele era fascinante para os jovens. Ele era muito amável, muito bondoso, muito brincalhão. Dizem que a última vez que Dom Bosco apostou corrida com os seus jovens no oratório de Valdoco, ele já tinha quase, acho que mais de 50, quase 60 anos. E Dom Bosco, ainda naquela idade, ainda conseguiu ganhar de todos, com suas pernas já cheias de varizes, com muita dificuldade, ele ainda conseguiu ganhar de todos os jovens. Então, Dom Bosco era de fato fascinante entre os jovens. Ele fazia mágica e contava histórias, de modo que as crianças amavam muito a Dom Bosco. E existe uma frase que é dita por Dom Arione, que é muito simbólica. Ele vai dizer: tudo que sou, aprendi com Dom Bosco. Ele foi o verdadeiro pai da minha alma. Orientou-me com afeto sem medida. A ele, depois de Deus e de Nossa Senhora, devo, se hoje sou sacerdote. Diz os livros, as histórias que se contam sobre Dom Arione, que certa vez um dos seus secretários, que via que ele falava muito em Dom Bosco, Dom Arione já era um homem de 60 anos, um sacerdote já idoso, falava sempre em Dom Bosco, que Dom Bosco fazia de tal e tal modo, que ele aprendeu assim, assim, assim com Dom Bosco, e Dom Bosco agia daquela forma. E esse secretário falou: padre diretor, o senhor tem de fato muito amor a Dom Bosco, não é verdade? Ao que Dom Arione respondeu: meu filho, se eu pudesse, eu caminharia um dia inteiro sobre brasas, só para poder vê-lo mais uma vez e dizer: meu pai, muito obrigado. Então, com esse relato, vocês vejam quanto Dom Bosco influenciou e quanto ele marcou a alma do jovem Luiz Orione. E quanto bem Dom Bosco fez aquela alma. Dom Bosco foi um grande formador de santos. Do oratório de Dom Bosco vai sair nada mais nada menos do que São Domingos Sávio, Padre Miguel Rua, Beato José Alamano, vai sair também das fileiras salesianas a Madre Maria Mazzarello. Então, ele foi um grande formador de santos. E Dom Arione não ficou atrás do que ele aprendeu com São Dom Bosco. O fato é que Dom Arione, logo ele se inscreve em tudo que tinha no oratório, como coroinha, como pequeno pregador, como catequista, como na escola de teatro, de modo que ele aprende muito com Dom Bosco, nas escolas de Dom Bosco. Mas Dom Bosco já estava caminhando para o fim da sua vida. E quando chegou o ano de 1888, Dom Bosco vai entrar naquela doença que o levará à morte. No oratório de Valdoco, onde ele morava ali com seus jovens, reina um clima de tristeza imensa. Ninguém pode imaginar como será o mundo depois que não houver mais Dom Bosco. Como será o mundo sem ele? E todos sentem e lamentam e se preocupam pelo fato de que ele pode morrer, ou ele pode vir a morrer. E os alunos rezam o rosário, assistem missas, fazem promessas, pedindo a Deus que salve a vida de São Dom Bosco. Dom Arione, com um grupo de mais 6 alunos, 6 colegas, resolvem fazer um ato heróico, um ato de entrega a Deus mais radical. Eles procuram o padre lá que fazia as vezes de Dom Bosco, penso que na época deveria ser já o padre Miguel Rua,
e propõe fazer um voto de holocausto. Aqueles 6 iriam entregar sua vida a Deus em troca da vida de Dom Bosco. E o padre aceita esse voto, né? Confirma esse voto na Santa Missa. Ele coloca na patena ali 6 hóstias, simbolizando aqueles 6 jovens que querem entregar a Deus sua vida em troca da vida de Dom Bosco. Dom Orione contava esse fato, né, com muito orgulho, por ter sido ele um dos que se prontificou a trocar sua vida pela vida de Dom Bosco. O fato é que no mês de janeiro, no dia 31 de janeiro de 1888, Dom Bosco entrega sua bela alma a Deus, deixando em todos os seus alunos, em todos os seus discípulos, um profundo sentimento de orfandade e de pesar. Conta-se que era impensável para todos imaginar Dom Bosco deitado sobre um leito inerte, de modo que eles têm a ideia de expor o cadáver de Dom Bosco para o velório, sentado numa cadeira, numa posição de quem está em atividade. Dom Bosco era um homem muito ativo. Então ali ele é colocado com os seus paramentos sacerdotais, sentado em uma cadeira, e acorre gente da Itália inteira para prestar homenagens fúnebres a Dom Bosco, que já era venerado como santo. O seu velório foi concorrido por um grande afluxo de peregrinos que queriam tocar medalhas, terços, objetos no corpo dele para terem como relíquia. De fato, Dom Bosco tinha a fama de santo, né? E o primeiro milagre que Dom Bosco irá realizar vai ser com Dom Orione. Dom Orione, na época, jovem aluno no Colégio Salesiano, estava na ocasião do velório de Dom Bosco trabalhando na cozinha, cortando pães para tocar no corpo de Dom Bosco para depois ser levado para os doentes como relíquia. E nesse serviço ele corta o dedo indicador da mão esquerda. E foi um corte tão grave que o dedo ficou preso por uma pequena camada de pele, não é? Quase que separa, não é? E Dom Orione fica muito assustado, porque sem aquele dedo ele não pode ser padre. É o dedo que, conforme a época, o rito antigo, né, era ungido para tocar na Eucaristia. E sem aquele dedo ele não pode ser ordenado sacerdote. E na hora ele pensa em Dom Bosco e corre até lá onde está exposto o cadáver do santo, se ajoelha e encosta a mão machucada, o dedo machucado, sobre a mão de Dom Bosco, que se mela de sangue também. E no instante em que o dedo cortado entra em contato com a pele de Dom Bosco, o dedo recupera. Não é? E Dom Bosco e Dom Orione, né, viu naquilo um grande sinal, né, de fato um grande milagre, não é, que confirmava sua vocação sacerdotal. Morrendo Dom Bosco, Dom Orione começa a pensar no seu ingresso na família salesiana, congregação que foi fundada por Dom Bosco, da qual ele já pertencia como aluno. Ele queria ser, de fato, agora religioso salesiano. Mas na véspera do seu ingresso ao noviciado, enquanto ele fazia o retiro preparatório, ele começa a entrar em crise vocacional. Ele começa a cogitar a possibilidade de entrar no seminário diocesano, coisa que ele nunca tinha imaginado. E ele vê naquilo, ele imagina que é uma tentação do demônio, e logo foge daquela ideia, mas a ideia o perturba, de modo que ele fica em dúvida se de fato não seria aquela a vontade de Deus, que ele vá para o seminário diocesano. Uma vez que ele já terminou os estudos normais do ginásio, no oratório de Dom Bosco, mas ao mesmo tempo que ele quer ir para a diocese, ele pensa que, nossa, mas será que isso não seria uma afronta a Dom Bosco, a quem eu tanto amava, eu abandonar a congregação salesiana? E nisso ele é tomado por uma grande crise. Ele fica muito mal e pensativo,
O fato é que numa noite ele vai até o pátio do colégio, onde está lá o túmulo de Dom Bosco, e se ajoelha ali, como que para pedir uma ajuda, um conselho, uma iluminação àquele que tantas vezes o ajudou, né, a São João Bosco. E nessa oração que ele vai ter ali diante do túmulo do santo, ele acaba dormindo. Tão cansado ele estava, que ele acaba dormindo. E enquanto ele dorme, ele sonha com Dom Bosco, numa planície muito verde de relva. Dom Bosco descia com seu hábito sacerdotal, a casula, o manípulo, uma alva de renda, conforme era usado por Dom Bosco, né, para a Santa Missa. E Dom Bosco traz nos braços uma veste talar, uma batina, o hábito diocesano. E Dom Orione conta que naquele sonho, sem dizer uma só palavra, Dom Bosco abre aquela batina e veste no jovem Orione com um sorriso nos lábios e desaparece. Naquele dia, Dom Orione entendeu que Dom Bosco abençoava o seu ingresso no seminário diocesano. Ele acorda, logo procura o superior da casa e fala que não entrará no noviciado salesiano. Mas, para poder entrar agora no seminário diocesano, ele ainda pede a Deus mais 3 sinais. Ele quer entrar sem fazer um pedido escrito formal, o que na época era quase impossível. Ele pede que a batina dele, a batina que ele vai usar como seminarista, seja ganhada, não é? E seja feita sem nenhuma medida e que dê certinho no corpo dele. Uma coisa também muito difícil, né? E o terceiro sinal, que o seu pai, que não era um homem religioso, se converta e se torne um católico fervoroso. O fato é que em pouco tempo ele vê realizar esses 3 pedidos que ele fez a Deus como confirmação da sua vocação diocesana. O padre que insistia para que ele fizesse o pedido formal escrito para entregar ao bispo e sempre recebia uma resposta evasiva de Dom Orione. O próprio padre resolve fazer a carta, né, entregar ao bispo, e o bispo aprova o ingresso desse jovem no seminário. Nas férias, ele repetiu as aulas, né, deu aula de reforço para um vizinho, e a mãe desse vizinho, como forma de gratidão, disse que queria fazer para ele a primeira batina. Só que ele nunca atendia o pedido dela de tirar as medidas, porque ele queria que a batina fosse feita sem medidas. E um dia a mulher se cansou de pedir as medidas, e ele não dá, e ela foi e fez de olho. Observou mais ou menos como era o corpo dele, que parecia com alguém, e mediu, o fato é que a batina deu certo. Não é? E o seu pai, que de membro lá daquele partido anticlerical, de repente se tornou um católico fervoroso, começou a ir à missa, a se confessar, e também terá uma morte edificante na paz da igreja, com os sacramentos, na graça de Deus. E ele vai entrar, finalmente, depois de tantas provas de Deus, ele vai entrar no seminário diocesano da diocese de Tortona. Ele pertencia ao clero de Tortona. Tortona é a cidade onde hoje é bispo o ex-cerimoniário do Papa, né, Dom Guido Marini. E Dom Orione, como seminarista diocesano, vindo do oratório de Dom Bosco, ele não é como os outros, de modo que ele gera uma certa estranheza nos colegas. Ele tem gestos assim muito, digamos que excêntricos, né, que não eram comum. Por exemplo, gestos de devoções que ele aprendeu com Dom Bosco. Por exemplo, o pão que sobrar, que os meninos deixavam no prato, ele recolhia todo e comia, né, para que nada se perdesse. Até tem um caso que um pedaço de pão caiu no chão, e quando ele foi pegar com a mão, o outro colega foi e botou o pé em cima, né, para humilhá-lo.
né? Porque, de fato, ele fazia coisas que não era comum, era estranho aos outros, começou a gerar certos questionamentos na casa. O bedel da turma vai procurar o reitor da casa e do seminário e pergunta o que deve ser feito. E o reitor, que conhecia Dom Orione, né, conhecia o amor que Dom Orione tinha a Dom Bosco e o modo como ele tinha sido educado por Dom Bosco, falou: não, deixe ele agir como quiser. Nós só vamos intervir se começar a gerar problema na casa. Do contrário, deixe ele agir como quiser. E um menino muito reservado, muito silencioso, muito modesto, que era exemplar nos seus modos, nos seus costumes, na sua vida de oração, muito estudioso. Ele era tão silencioso, tão recolhido, que por muito tempo ele foi tido como burro pelos outros alunos, como ignorante. O fato é que um dia ele é chamado para fazer um discurso lá numa festa. Os colegas botaram ele para fazer esse discurso como um modo de zombar dele, né? Ele não vai dar conta, então vamos botar ele aqui. Então nós temos um motivo para zombar dele. E ele faz o discurso de modo brilhante, fazendo citações e referências, né, a autores famosos. E a partir desse dia ele começa a ser tratado com mais respeito na casa, não é? Então esse é um pouco do perfil de Dom Orione seminarista. Vai ser também no seminário que ele vai conhecer aquele seu amigo que irá acompanhá-lo por toda a vida e que depois vai ser seu primeiro sucessor imediato, Dom Carlos Sterpi. O jovem Carlos Sterpi, seminarista da filosofia, Dom Orione já na teologia. O Sterpi admirava muito a pessoa de Dom Orione, os seus modos, né, e tinha muitos diálogos edificantes com ele, de modo que Dom Sterpi diz: as almas se acendem umas nas outras, assim como as velas, né? Eu acendi a minha lâmpada na lâmpada dele. Então ali surgiu no seminário essa bela amizade entre Dom Orione e o que seria depois o seu sucessor, Dom Carlos Sterpi. Por hoje é só. Nós iremos no próximo vídeo falar sobre o início dos apostolados de Dom Orione com os jovens e como começou a sua congregação. Deus abençoe vocês. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.